Rádio Atlan apresenta Filosofadas Musicais. Autoconhecimento fazendo arte. Apresentação: Renata Prato. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte Rádio Atlan que nos ouve a qualquer hora, de qualquer lugar. Este é o programa Filosofadas Musicais, autoconhecimento fazendo arte. Eu sou Renata Prado e estarei com vocês nas ondas do ar, do mar e da vida. Para quem quiser me conhecer um pouco mais, no site da Rádio Atlan tem um breve resumo sobre mim. E quem quiser me conhecer mais a fundo, tem o meu canal no YouTube, Coisas da Vida Filosofando, onde eu conto a minha história pessoal, meu caminho de despertar espiritual, meus processos de autoconhecimento, conto as escolas por onde passei, as fontes de onde bebi meus conhecimentos e tudo mais que me compõe. Vamos então dar continuidade nas filosofadas sobre a letra da música Camalear, gravada pela banda O Teatro Mágico, com participação de Pedro Salomão de Prosdócine, que é um dos seus compositores, em parceria com o também compositor Fernando Eduardo Silva Anitelli. No programa anterior, fizemos uma filosofada geral sobre toda a letra e sobre o primeiro verso, que diz: de tanto me adaptar, me perdi de onde venho, falando sobre o quanto nos perdemos de nós mesmos, de nossas raízes essenciais, de nossas verdades, tentando nos adaptar às verdades que são dos outros, que são impostas a nós e não são nossas. No programa de hoje, vamos dar continuidade nas filosofadas sobre essa letra a partir do segundo verso em diante. O segundo e terceiros versos dizem o seguinte: de tanto me camalear, já não sei que cor eu tenho. De tanto me negar, me desapareci. Quantas vezes na vida assumimos cores que não eram nossas para agradar os outros? Entendamos por cores os nossos hábitos, crenças, padrões morais e éticos, valores e princípios, comportamentos diversos. Também tem um lado oposto disso, quando escolhemos tudo que contrapõe e contradiz esses hábitos, crenças, padrões morais e éticos, valores e princípios, comportamentos diversos. Neste caso, tentando desagradar os outros. Ora somos passivos e aceitamos tudo. Ora somos rebelados, rebeldes e viramos os do contra. Nas duas situações, existe uma pergunta básica que eu acredito que vocês estejam se fazendo. Onde está o erro, a falha, a dimensão nociva disso? E aí, vamos refletir em cima de duas principais, mais evidentes e possíveis respostas. O problema desse contexto está em ser extremista, viver na base do 8 ou 80 e em ter o foco no outro. Vamos pegar primeiro aí a questão dos extremos. Tem uma frase que roda aí pela internet dizendo que todo extremo é burro. Os extremos nos colocam em situação de coação, de pressão. Os extremos nos colocam contra a parede, exigindo de nós posicionamentos que muitas vezes são autoagressivos. Vários gurus, mestres, palestrantes espíritas de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, são unânimes em dizer que uma vida equilibrada, harmoniosa, saudável, transita pelo caminho do meio. E o que seria esse caminho do meio? Vou dar o exemplo do pêndulo. Quando pegamos um pêndulo e movimentamos ele com força, ele tende a ser arremessado de um lado para o outro, de um extremo para o outro. Mas à medida que ele vai perdendo a força, ele vai diminuindo a distância, o comprimento dessa linha reta que bate de um extremo ao outro.
E ele começa a diminuir essa distância, vai chegando perto do meio, e ao invés de fazer o que a nossa lógica poderia entender que seria o óbvio, que seria ele simplesmente ficar paralisado no meio, no ponto mais central, ele faz um outro movimento. Ele vai diminuindo as distâncias e quando ele vai chegando no meio, ele vai criando um campo giratório. Nesse campo giratório, ele não perde a força total e ele nem fica paralisado, estagnado, aprisionado num único ponto. Ele permanece em movimento, criando um movimento circular, criando um campo, e nesse campo elimina-se o lado da força que antes jogava de um extremo para o outro, que era agressiva, que era coercitiva, que era indutiva a uma condição mais incisiva, mais violenta, e ele começa a circular nesse campo, nessa área central, onde os extremos circulares não são mais extremos agressivos, mas são um campo de possibilidades geríveis, administráveis. Esse, no meu entendimento, seria o caminho do meio, seria o campo de atuação bem dosado, moderado para gestão das nossas vidas, das nossas emoções. Vamos dizer que seria um campo de equilíbrio e de harmonia. Nesse campo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas ações e reações ficariam moderados, entrariam em um processo de autocontrole. Seriam situações e circunstâncias vividas dentro desse campo passíveis e possíveis de serem administrados, geridos com calma, com serenidade, com discernimento, com atuação da nossa parte que privilegie a pacificação e não a passividade. E aí a gente vai para uma outra reflexão. Vocês percebem a diferença do que é ser passivo para o que é ser pacífico? A passividade é uma postura que aceita tudo calada, mesmo que faça mal. E a pacificação nos leva a um patamar mais elevado, onde não aceitamos tudo calados, mas avaliamos tudo, analisamos tudo, consideramos tudo e todos, e então nos posicionamos em conformidade com a compreensão que tiramos de todo esse processo de avaliar, analisar, considerar. Geralmente, o resultado desse processo será uma ação ou reação nossa diante das situações e circunstâncias bem pensada, escolhida, decidida, com maturidade, com serenidade, com tranquilidade, com equilíbrio e harmonia, fora do sabor das emoções descontroladas, fora do momento emocional, fora dos arroubos emocionais que nos conduzem a uma postura de insanidade, a uma postura de descontrole e desequilíbrio. Então, ser pacífico é se posicionar de forma coerente e madura, a partir de uma compreensão sobre os fatos e as pessoas envolvidas naquelas situações, naquelas circunstâncias. E daí, tirar uma postura, um posicionamento que impede que o outro nos tire do controle sobre nós mesmos, que impede que o outro nos imponha dor, nos imponha angústia, nos imponha culpa, nos imponha medo e sofrimento. Quando fazemos isso de forma consciente, analisada, avaliada, pacificada, conseguimos nos posicionar sem precisar ferir o outro, sem precisar usar dos mesmos métodos que às vezes o outro usa contra nós, para nos impor os seus padrões, os seus pacotes.
ser pacificado, ser moderado, ter esse senso do caminho do meio, no equilíbrio, na harmonia, faz com que não precisemos nos igualar aos outros que muitas vezes impõem a nós posturas cruéis, impositivas e até mesmo desrespeitosas. Então, ser passivo é aceitar tudo. E tem uma frase que gira por aí dizendo que quem aceita tudo não ama. Onde há total aceitação sobre tudo, não há amor. E ser pacífico é aceitar o que é bom para mim sem que isso faça mal a ninguém. É recusar a aceitar o que me faz mal, me posicionando com maturidade e serenidade para demonstrar e estabelecer algum limite ao outro, sem, com isso, ter que me posicionar com posturas que me igualam e que me nivelam por baixo em conformidade com aquilo que o outro está fazendo comigo. Voltando aos versos da música, de tanto me camalear, já não sei que cor eu tenho. De tanto me negar, me desapareci. Aqui temos um exemplo claro de alguém que está analisando e questionando a própria postura pessoal em relação aos outros, identificando que ela se adaptou demais aos outros, que ela se deixou anular, que ela se negou a si mesma. Nesse contexto, ela se deixa anular e se nega porque ela permite ao outro, na ausência do limite, que o outro a manipule, que o outro imponha, que o outro influencie padrões, comportamentos, valores, princípios, verdades sobre a vida dela mesma. Nesses versos, vemos um ser se autoavaliando e concluindo que ele foi passivo e se deixou perder, se deixou adaptar, se negou, se desapareceu de si mesmo para agradar o outro, quando na verdade deveria ter sido pacífico, dizendo aos outros que não aceitaria se adaptar, não aceitaria negar a si mesmo, não aceitaria se anular, nem se desaparecer, fazendo um posicionamento pacífico de mostrar para os outros os limites que gostaria de estabelecer para se resguardar, se sustentar na própria verdade, sem fazer isso via brigas, conflitos e confrontos. Então, avaliemos o quão nocivo é ser extremista. Viver nos extremos do 8 ou 80 o tempo todo e também o quanto é nocivo ser passivo e se deixar anular pelos outros. Vamos caminhando para o nosso intervalo. Eu gostaria que todos nós, durante o intervalo, ouvíssemos a música inteira, meditássemos, analisássemos mais uma vez o conteúdo total da música e conduzíssemos o nosso pensamento para nos autoavaliarmos, nos autopercebermos, para considerarmos, diante de todas as reflexões que fizemos até agora, como tem sido a nossa postura, como tem sido o cumprimento dos nossos papéis sociais, como mulheres, homens, seres sociais, seres profissionais, como membros de uma família, seres relacionais, que a gente possa aproveitar os minutinhos do nosso intervalo para refletirmos na letra da música, na melodia, na proposta reflexiva que a música nos traz sobre o nosso espelhamento. Nos olharmos no espelho de nós mesmos e questionarmos quanto nós estamos nos adaptando ao que nós não deveríamos nos adaptar. Quanto nós estamos aceitando o que nós não deveríamos aceitar.
quanto nós estamos recebendo do outro em posturas de agressividade, de imposição, de coisas que estão sendo contrárias à nossa realidade, à nossa verdade, à nossa identidade, que estão nos afastando da nossa essência e que nós estamos permitindo que isso seja feito conosco, sem sequer questionarmos, sem sequer avaliarmos, apenas tendo uma reatividade abrupta, num primeiro impulso, sem analisar, sem avaliar, sem questionar. Olá, estamos de volta com o programa Filosofadas Musicais. Eu sou Renata Prado e estarei com vocês, continuando as nossas reflexões sobre a música, sobre a letra da música Camalear. Bom, dando sequência nas nossas reflexões, vamos pensar juntos sobre a questão do viver para agradar aos outros. Nós não deveríamos pautar nossas vidas, nossas existências, nossas verdades, nossas condutas, nossos posicionamentos, nossos hábitos e nossos valores nos outros. Os outros não deveriam ter poder de nos impor seus pacotes de determinações construídos por eles para exigirem de nós que nós carreguemos esses pacotes por toda a vida como se fossem nossos. Mas por que aceitamos isso? Vamos analisar? A verdade é que somos educados na primeira infância por pais e professores, padres, que montam estruturas de valores, princípios e comportamentos que eles gostariam que nós tivéssemos e vivêssemos, e nos impõem esse pacote em formato educacional. Nesse caso, não tem maldade, mas tem até uma boa intenção de nos formar crianças bem educadas para virarmos adultos dignos. Só que muitas vezes, no processo educacional bem intencionado, os adultos agridem as crianças, impondo padrões idealizados que a criança não será capaz de sustentar, porque isso não condiz muitas vezes com a natureza dessa criança. Isso costuma causar traumas, costuma gerar registros negativos, que podem virar bloqueios na vida adulta e que depois, para serem superados, muitas vezes precisarão de atuação de um profissional da psicologia, da psiquiatria. Outro fator que nos faz ser passivos e aceitar tudo que nos é imposto pelos outros são os 5 P's, né? Que a gente falou nos programas anteriores, que são os pais, os professores, os padres, os patrões e os políticos. Eles são nossas referências. Muitas vezes vem dele os nossos pacotes impostos. E a gente permite muitas vezes que esses pacotes sejam implantados em nós e nos sujeitamos a eles por conta das nossas carências, por conta da nossa necessidade de sermos aceitos, de sermos aprovados em grupos que muitas vezes fazem com que a gente acabe aceitando tudo calado, mesmo que esse tudo nos faça mal. Na base disso está sempre a carência que nos expõe a essa aceitação permissiva e nociva. A carência que nos faz nos submeter em relações estragadas, doentias, nocivas, abusivas. A carência que nos faz reféns dos outros, reféns da aceitação dos outros, reféns da aprovação dos outros. A carência sustenta nosso medo de solidão, nosso medo de ficar sozinhos. Agora, vamos refletir juntos? Será que vale mesmo a pena se submeter a relações doentias só para não ficar sozinho, sozinha? Sei não, hein? Será que vale a pena apanhar da vida, apanhar de um outro
calada, aceitar apanhar de pessoas que deveriam estar dando amor e estão dando ódio só para não ficar sozinha, sozinho? Será que vale a pena se submeter e ser subjulgada e humilhada, subjulgado e humilhado pelos outros só para não ficarmos sós? Será? Será que vale a pena? E aí eu queria deixar aqui algumas perguntinhas. Você já se perguntou qual é a sua carência? A carência que atua em você, que faz com que você se submeta a pessoas assim, em relações assim, nocivas, abusivas, desrespeitosas, que dão um nome de amor a uma paixão doentia, a um apego doentio? Você já se perguntou o que poderia acontecer se você decidisse mudar isso? Se você decidisse não mais aceitar? Se você decidisse impor limites? Você já se perguntou o quanto você merece estar em relações melhores, em relações saudáveis, em relações sãs, em relações tratadas e curadas? Você já se perguntou o contrário? Se você realmente acredita, acha que merece estar em relações doentias, nocivas, abusivas, desrespeitosas? Você já se perguntou, de tanto me adaptar, será que eu me perdi de onde eu venho? Você já se perguntou se você está se adaptando demais ao outro para ser aceito, para saciar essa carência, esse buraco vazio emocional que tem dentro de você e que com isso você talvez esteja se perdendo das suas raízes, da sua essência, da sua verdade, da sua identidade? Você já se perguntou, de tanto me camalear, será que eu sei, que eu ainda sei que cor eu tenho? Você já se perguntou se você não está perdendo a sua identidade, as suas cores, o seu brilho, a sua luz, o seu melhor, para se adaptar, para se camalear em cores que os outros querem que você tenha? E o quanto isso pode estar sendo autoagressivo, autopunitivo, uma ação sua contra você mesmo, você mesma? Você já se perguntou, de tanto me negar, será que me desapareci? Você já se perguntou se você não está se anulando, se desaparecendo de si mesma para parecer agradável aos olhos alheios, para parecer aceitável aos olhos alheios, para parecer aprovável aos olhos alheios? E qual é a carência que você sustenta em si mesma, em si mesmo, para manter essa postura de negar-se a si, desaparecer-se de si, perder-se de si para o outro, por causa do outro, pelo outro? Você já se perguntou se as pessoas pelas quais você se perdeu de si, se as pessoas pelas quais você se negou, se as pessoas pelas quais você se adaptou valiam tudo isso?
Se elas valorizaram em você tudo isso? Se elas reconheceram que você fez tudo isso por elas? Será? Você já se perguntou se foi um bom exemplo para si mesma, para as pessoas que te cercam, você se anular dessa forma? Você se perder de si mesma, de si mesmo dessa forma? Você se adaptar, vivendo e convivendo com pessoas que talvez precisassem que você fosse você mesma, que você fosse justamente o contrário do que elas queriam, que você mostrasse para elas o quanto elas estavam enganadas nas construções dos pacotes que elas fizeram e te impuseram para que você vivesse uma verdade que não era sua, que era delas. Você já se perguntou se valeu a pena se deixar de ser você mesma, você mesmo, para ser o que os outros quisessem que você fosse? Você já se perguntou qual o preço que você pagou e ainda paga por deixar de ser você mesma, você mesmo, para ser o que os outros querem que você seja? Você já se perguntou: eu seria melhor ou pior que sou agora se eu escolhesse ser o que eu quiser ser e ignorasse o que os outros querem que eu seja? Você já se fez essas perguntas? Se não fez, fica aqui nesse bloco a proposta que você as faça. Muitas vezes a gente acredita que está num caminho correto, porque todos parecem nos aceitar, todos parecem se agradar do que nós somos e estamos sendo. Mas a gente precisa se perguntar em algum momento: será que o que eu estou sendo, que o que eu sou agora, é a minha verdade? É a verdade que me representa? É a verdade que me mostra para o mundo, sendo quem eu verdadeiramente sou? E não é hipocrisia a gente viver parecendo ser o que não é para agradar os outros? Mas a gente não condena as pessoas hipócritas? Mas sendo assim, validando uma verdade que não é nossa para agradar e ser aceitos pelos outros, não faz de nós hipócritas também? Vamos analisar com profundidade? Vamos olhar para o espelho que reflete a nós mesmos? Ao invés de manter o olhar no outro, vamos trazer o olhar para nós? E questionar e refletir? Afinal, o que é a verdade, o pacote de pseudo-verdade que está sustentando quem eu estou parecendo ser? Vamos pensar? Vamos analisar juntos? Vamos olhar para o nosso espelho, para o espelho da nossa alma, da nossa essência, com total sinceridade, com o coração aberto, com alma exposta, e nos fazermos essas perguntas? Vamos, de verdade, abrir e expor a nossa consciência diante de nós mesmos, nos espelharmos para nós mesmos e fazermos essas perguntas com a coragem, com a disposição, com a disponibilidade de nos darmos as reais e verdadeiras respostas
ainda que elas doam, considerando que, ao fazermos essas perguntas e darmos a nós mesmos essas respostas, nós estaremos nos colocando, dando um primeiro passo numa estrada, num caminho que nos conduz a uma nova verdade sobre nós mesmos. Uma verdade nova que talvez seja verdadeiramente verdadeira. Diferente da pseudo-verdade anterior, que parecia verdadeira, mas não era a expressão da nossa verdade, porque não foi construída por nós. Vamos olhar nesse espelho e nos questionarmos: quem sou eu? Quem é você? Qual é a minha verdade? Qual é a sua verdade? E enquanto refletimos sobre tudo isso, vamos fazer mais um intervalo e ouvir mais uma vez a música. Meditem, pensem, questionem, olhem no espelho que te reflete. Olá, é muito bom ter você aqui comigo no programa Filosofadas Musicais, Autoconhecimento Fazendo Arte. Eu sou Renata Prado e vamos dar continuidade às nossas filosofadas em cima da letra da música Camalear. Bom, dando continuidade, estamos aqui analisando os versos. De tanto me adequar, perdi a identidade. Mirando madrugar, acertei o fim da tarde. Bom, a construção da nossa identidade inevitavelmente passa pela primeira infância nas construções que terceiros fazem por nós. Mas chega um momento da vida em que somos convidados pela própria dinâmica da vida a amadurecermos. E o processo desse amadurecimento inclui a desconstrução, inclui a revisão, inclui o questionamento, inclui a limpeza do joio e do trigo plantado em nós ao longo da vida, para que possamos nos despir do que não é nosso e para conseguir criar espaços vazios no nosso universo interior, para então construir o que é nosso. E aí entram algumas ferramentas que podem nos auxiliar nesses processos. A meditação, os pranayamas, que são yogas respiratórias, os relaxamentos, as terapias. E aqui cabe um bom alerta. Nós temos muito preconceito a respeito da questão da terapia. E precisamos nos desfazer, né, desses preconceitos. Por quê? No passado, havia uma mentalidade que associava terapia com pessoas loucas, com doentes mentais, com doido, com maluco. Mas, se a gente analisar direitinho, a terapia é mesmo uma ferramenta que trata dessas patologias, mas ela é muito mais ampla que isso. É importante a gente entender que essa associação foi feita no passado, porque lá no passado as pessoas, ou por desconhecimento, por ignorância, no sentido de desconhecer, né, a existência da ferramenta, ou por ausência de recurso financeiro mesmo, as pessoas deixavam para buscar um tratamento, um atendimento terapêutico, numa fase muito avançada dos seus distúrbios emocionais e psicológicos. Então a pessoa geralmente chegava ao ponto de surtar para só então ir buscar um atendimento. Era uma mentalidade da remediação, né? de tratar a doença quando ela já estava nas suas fases agudas, nas suas fases extremadas. Mas se a gente tivesse no passado, e hoje a gente tem uma mentalidade de uma medicina mais preventiva, a gente
já tem condição de entender que as ferramentas terapêuticas hoje são terapias preventivas. E a gente deveria, né, usar essas ferramentas no modo preventivo. Então, quantas vezes, né, a terapia poderia ter sido buscada, ter sido usada em momentos iniciais de alguma patologia, de algum descontrole emocional, de algum distúrbio psicológico, psíquico, psiquiátrico, e sendo no começo, poderia ter evitado surtos, poderia ter evitado internações, poderia ter evitado o agravamento dos processos patológicos ligados, associados à questão psíquica, psicológica, psiquiátrica, emocional. É muito necessário que a gente entenda o poder dessa ferramenta como ferramenta preventiva, capaz de evitar surtos, capaz de evitar agravamento das doenças, das manifestações das doenças emocionais. As terapias têm o poder de nos conduzir às análises, às reflexões, às autoobservações, às autoleituras que podemos fazer em nós mesmos, e que vão fazer com que, nesse processo de autoanálise, sejamos capazes de nos apercebermos dos nossos descontroles, dos nossos distúrbios, dos nossos desequilíbrios e nos trazer ao poder de acessar isso, analisar isso, avaliar isso e evitar o agravamento disso. Mas, para que a gente faça uso dessas ferramentas, o primeiro passo precisa ser dado. E muitas vezes o primeiro passo consiste em rever o preconceito sobre essas ferramentas. Outra reflexão que a gente gostaria de trazer é sobre a questão do adequar-se demais, adaptar-se demais, porque isso vai tirando de nós a oportunidade de construir a nossa própria identidade. E o que é a construção dessa identidade própria, se não ir tirando de si o que não é seu, para deixar somente o que é? Para esvaziar em si mesmo espaços no nosso universo interior, onde nós reutilizaremos esses espaços para construir as nossas novas identidades, que nesse caso serão somente nossas. Construir essa identidade própria implica em identificar e desconstruir identidades alheias implantadas em nós. E essas ferramentas, a meditação, a yoga respiratória, as terapias, são facilitadoras desse processo. E tudo isso nada mais é do que amadurecer, crescer, tornar-se verdadeiramente adulto. Esses processos, eles nos conduzem a nos desiludirmos dos romantismos, das distorções, das ingenuidades, da pseudo-inocência que são plantadas em nós na infância e que nós vamos sustentando ao longo da vida. É um processo, é um convite de olhar para si mesmo, para si mesma, com verdade, com sinceridade, sobretudo com coragem, para se ver e se enxergar. E tudo isso nada mais é do que assumir para si o poder de escolher, de decidir o que não se quer ser e o que se quer ser. Para poder se posicionar na vida em coerência com essas escolhas e decisões e ir desconstruindo o que queremos tirar de nós e ir construindo o que queremos colocar em nós. Construir identidade própria envolve se auto-observar, se auto-avaliar, se auto-perceber, se auto-conhecer, para então poder se autocontrolar, se autodesenvolver, se auto-aprimorar. Tudo isso nos leva a ter autonomia sobre nós mesmos e quanto mais isso nos falta, menos autonomia temos sobre nós.
Quanto mais sustentamos identidades que não são nossas, mais perdemos o controle sobre nós, mais perdemos o autorreconhecimento sobre quem estamos sendo e quem queremos ser, sobre quem nos fizeram ser e quem não queremos ser mais. A retomada desse poder sobre nós depende de um primeiro passo que só nós podemos dar a favor de nós mesmos. A arte, na sua expressão musical, letra e melodia, a poesia com seus versos e rimas ou não rimas, o cinema, as produções audiovisuais, tudo nos convida a perceber isso e a assumir isso como um processo pessoal, individual, intransferível de amadurecimento e de progresso. Quando fazemos esse processo individual, o indivíduo que amadurece e progride, o seu entorno, as pessoas com quem se convive, acabam sendo de alguma forma influenciados positivamente com isso, porque nos tornamos pessoas melhores para conviver e muitas vezes isso estimula que outras pessoas que nos cercam também façam seus processos de amadurecer e progredir, movidos, movimentados e estimulados pelos resultados que elas enxergam em nós. Mas, mesmo que a gente não perceba o nosso entorno fazendo esse processo de se auto-aprimorar, de se auto-amadurecer, de se auto-melhorar, que a gente não faça esse processo por causa do outro, com foco no outro, pelo outro, e sim por nós. Nós temos que ter discernimento e senso crítico bastante para diferenciarmos o que é nosso do que é do outro, o que está nos estimulando a favor de nós mesmos e o que é um estímulo externo que contribui a favor de todos e às vezes não contribui a nosso próprio favor. Claro que o ideal, a proposta da vida é que o ser humano, sendo relacional, construa relações com discernimento e senso crítico bastante para estabelecer relações de trocas e relações de partilhas que sejam saudáveis, que sejam tratadas e curadas, que sejam sãs. E sejamos todos capazes de diferenciar isso das relações doentias, das relações nocivas, das relações forçadas e agressivas que nos inibem, que nos coíbem, que nos desencorajam a ser nós mesmos. Que tenhamos, então, discernimento, senso crítico bastante para diferenciarmos todas essas coisas. Precisamos aprender a estabelecer limites e nos defender das imposições nocivas e construir relações saudáveis, fundamentadas nessas trocas e partilhas mútuas, onde eu e o outro absorvemos o melhor dessas trocas e partilhas e, igualmente, precisamos aprender a nos desapegar, a nos desfazer, a nos separar das relações tóxicas, nocivas e abusivas que só estimulam o nosso pior. Retornando aos versos, de tanto me adequar, perdi a identidade. Mirando madrugar, acertei o fim da tarde. Que a gente pare de se adequar ao que é pernicioso, que paremos de perder a nossa identidade. Que possamos mirar nosso progresso, nosso bem-estar, nosso amadurecimento e acertemos nesse alvo, ao invés de mirar em enganos que só nos prejudicam, fazem mal, nos estagnam e nos impedem de crescer e amadurecer. O processo de autoconhecimento, de autoobservação, de autoavaliação tem um alvo único, que é nós sermos capazes de nos auto-percebermos, de nos autoavaliarmos, para nos auto-aprimorarmos, para nos auto-evoluirmos, para nos auto-progredirmos, nos auto-transformarmos, nos auto-transmutarmos. As nossas versões anteriores precisam estar num lugar de
de progresso em relação, em comparação ao nosso estado atual, à nossa condição atual. Evoluir não é um estado de competir com o outro, ou de validar o outro, ou de nos identificarmos com o outro. Não é sobre o outro, é sobre nós. Nossos processos de autoobservação, de autoconhecimento, precisam estar fundamentados num olhar que se volta para dentro e que investiga e atua sobre as nossas camadas ao ponto de desiludi-las, ao ponto de desconstruí-las, ao ponto de retirá-las de nós, na sua dimensão nociva, na sua dimensão estagnadora, na sua dimensão involutiva, para que então hajam esses espaços vazios no nosso universo interior que nos convide a fazer novas construções, a fazer reciclagem e ressignificação do nosso velho, do nosso lixo, do nosso ontem, para que hoje, agora, sejamos capazes de nos reconstruirmos com estruturas, alicerces, bases e fundamentos melhores, e assim darmos passos seguros, confiantes, consistentes, constantes no nosso processo de amadurecimento, de crescimento, de progresso e evolução. Enfim, chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço a presença, a participação de todos que estiveram conosco do começo ao fim. Coloco à disposição as redes associadas à rádio para partilhas, para perguntas, para sugestões, e agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Espero que cada coisa que tenha sido dita e ouvida aqui sirva como uma semente plantada no universo interior de cada um e que vocês possam fazer boas germinações, boas frutificações, boas florações e boas colheitas. Beijinho no coração e até a próxima! A Rádio Atlan apresentou Filosofadas Musicais. Autoconhecimento fazendo arte. Apresentação: Renata Prato.